Olá, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo dessa série, né, que é voltada para o iniciante que tem as suas dúvidas em saber como o mercado funciona. E eu mostro isso através dos gráficos. Para você que já vem acompanhando todos os vídeos dessa série desde o primeiro até o momento atual, já posso dizer que você já tem uma visão razoável de como o mercado funciona. Tem algumas coisas, né, que precisamos falar futuramente. Agora não. Vamos olhar ainda a ação do preço, juntamente com todos os indicadores que a gente vem vendo dos vídeos passados até o momento atual. Então eu vou mostrar um pouco aqui para vocês de como eu gosto de fazer para analisar o ativo antes de me posicionar nele, antes de começar a adquirir um pouco desse ativo. E mais uma vez aqui eu uso o gráfico do Bitcoin, porque é um dos ativos que eu mais gosto pela demanda que existe nele. É um ativo extremamente consolidado, é um ativo onde algumas pessoas têm preconceito porque se trata de um criptoativo, né? Muitas pessoas atrelam criptomoedas a golpes, mas golpes existem em qualquer lugar. Golpes vai existir com o dinheiro normal, vai existir até andando na rua, pessoas aplicando golpe o tempo inteiro. Então, qualquer coisa é ferramenta para que as pessoas apliquem golpe. Não o ativo em si, mas quem está por trás fazendo planos usando ele como uma ferramenta para enganar as pessoas. Não é o caso do Bitcoin. Então, muitas vezes isso é questão de falta de conhecimento acerca do que está acontecendo e as pessoas, porque nós brasileiros somos assim, a gente gosta de aplicar uma opinião antes de se aprofundar em cima daquele assunto, né? Então, vamos olhar aqui a forma que eu faço quando eu vou analisar o Bitcoin. Uma coisa que eu não venho falando muito aqui nos vídeos é a questão do tempo gráfico em que a gente está analisando o ativo. O tempo gráfico nada mais é, olhando aqui embaixo, vou colocar a seta. Aqui embaixo, abaixo da caixinha, não é o tempo gráfico de agosto de 2022, não. Não é esse período gráfico aqui. É o que está abaixo da caixinha, que é 1S. 1S é o período onde a gente está analisando o gráfico, que nada mais é do que essas velas, as de baixa e as de alta. Cada uma delas passa uma semana para ficarem prontas. Então, enquanto ela está aberta, porque elas abrem e fecham, como a gente já viu em alguns vídeos passados, aqui do lado a gente vê que tem o preço do ativo e abaixo dele tem um tempo, que é 3 dias e 2 horas. Então faltam 3 dias e 2 horas para que essa vela atual, que está em movimento, ela feche para dar prosseguimento a uma nova vela. Então, agora estamos olhando o gráfico semanal e com ele juntamente a gente tem a pretensão de tentar entender o que vai acontecer com o ativo em longo prazo. É um gráfico mais lento, as velas demoram mais para serem feitas, os valores eles não vão ter tanto ruído assim, não vão se movimentar muito, então é um gráfico muito seguro para a pessoa fazer análise buscando longo prazo para quem quer ter resultados em médias de 6 meses, um ano ou até 3 anos. Então é o gráfico que eu particularmente gosto de ver bastante e que nos ajuda mais a acertar períodos de compras e de vendas. Então, aqui a gente vê que o Bitcoin em 2023 houve um ciclo de baixa, onde foi o fim do ciclo de baixa, onde ele chegou no fundo do ciclo, o fim de 2022. Então, quando eu olho desde o topo ao fundo, sei que aqui houve um período de baixa. Então, quando eu passo a acrescentar outras ferramentas que são ferramentas de padrões gráficos, que me ajuda com um apoio para os meus olhos. Como assim, Nildo? São linhas de tendência. No YouTube, no Google, você vai ver tanto no YouTube pessoas falando ou no Google tendo bastante informações, principalmente no Google vão ter vários desses tipos de desenho, que é o seguinte: a gente pega um topo, que aqui é um topo de preço, onde o preço chegou no máximo, e quando a gente chega aqui, há outro topo. Ao alinharmos os topos, nós vamos ter aqui uma tendência. Por isso essa linha se chama LTB, linha de tendência de baixa. Você vê que
Aqui o preço tocou nessa linha, aqui o preço também tocou nessa LTB. Ele vem e continua fazendo as ondas que sempre faz. Porém, quando há o rompimento dessa linha, é porque se abriu uma tendência de alta, que foi o que aconteceu aqui novamente. Tanto é que o preço ele rompe e ele começa a fazer ondas ao contrário, se apoiando em cima dessa média móvel que a gente já tem aprendido sobre o que é. Então, o preço, enquanto ele está abaixo dessa LTB, melhor dizendo, o preço está com indicativo que é uma tendência de baixa. Enquanto não romper essa LTB, linha de tendência de baixa, então o ativo ainda está em padrão de queda. E se a gente olhar no período atual, a gente vê que o preço também está fazendo algo semelhante. Quando a gente alinha os topos, nós vemos que o preço tocou, quase toca, porém tocou novamente. O ideal é que tenha ao menos 2 ou 3 toques para que essa linha seja validada. Então é algo que eu olho bastante. Então, enquanto o Bitcoin não conseguir romper essa linha, não posso dizer que o ativo está numa possível tendência de alta. Entendido até aqui? Então, como essa linha também existe para cima, ela também existe na parte de baixo. Nós olhamos aqui, houve um toque, houve outro toque. Então a linha de tendência de baixa, como foi o que a gente tinha visto, agora se transforma numa linha de tendência de alta, onde o preço se apoia nessa linha. Enquanto não a perder, não pode ser confirmado um ciclo de baixa. Você vê que aqui houve o rompimento dessa linha, para que entrássemos no período atual. Outra coisa bastante que eu gosto de dar uma olhada é o seguinte: no tempo, a gente vê que no ciclo passado o Bitcoin ele passou numa média de, vamos olhar aqui com a régua para nós medirmos a distância de tempo, desde a queda do topo para o possível início de alta. Vamos colocar aqui, quando o preço começou a sair do fundo, foi numa média de 420 dias, um pouco mais de um ano, né? Mas para que o preço atingisse o fundo, no mínimo de preço possível, foi saindo do preço maior. Deixa eu ajeitar porque não posicionei bem. Fazendo pelo celular porque é onde a maioria das pessoas tem acesso. Então faço por aqui para que vocês tenham mais facilidade em identificar quando fizerem no celular de vocês. Então, até o final do fundo, onde o preço desceu mais ali, passou numa média de, você vê ali embaixo, na segunda linha, 51 barras, 357 dias. Numa média ali aproximada de um ano e alguns dias a mais. Não, 365 dias é o período, os dias do ano. Então, numa média ali próximo a um ano, foi o período inteiro do ciclo de baixa. E quando eu olho o momento atual, eu puxo desde o topo, o preço máximo, para o momento atual. Nós temos 308 dias. Então poderíamos dizer que a gente tem ainda 49 dias aproximadamente para, se o caso assim se repetir como no ciclo anterior, teremos provavelmente um fundo do preço. Então, são esses detalhes que eu gosto de ver, como o tempo, linhas de tendência, como acho que a gente viu. Nos próximos vídeos, que eu vou trazer muito vídeo ainda para esse canal, vou trazer isso mais a fundo. Porém, outra coisa muito importante que eu quero trazer é a questão de como o preço médio ele funciona. Já ouvi bastante pessoas dizendo assim para mim: não vou comprar Bitcoin agora, vou esperar ele cair mais, porque ele vai cair mais. Uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte: não tem como saber aonde será o fim do preço na queda. Onde será o fundo?
é impossível humanamente cravarmos o valor de onde o preço descerá o seu mais fundo. E mesma coisa para o topo. É impossível. Não procure se esforçar para aprender isso porque não vai conseguir. É humanamente impossível. Qualquer investidor no mundo mostra e diz a mesma coisa. Então você ganha mais tempo tendo estratégias sobre regiões de compra. O que é regiões, Nildo? São aqueles períodos onde a gente pode começar a iniciar o nosso DCA. Então agora eu vou começar a mostrar um pouco na prática sobre o que é o DCA. Quando a gente olha para o índice de força relativa, nós vemos que sempre que o preço chega próximo às regiões mais baixas, aqui, é o melhor momento para iniciar a compra. Então, eu gosto de iniciar a compra sempre nessas regiões, quando está próximo ou toca na linha inferior. Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Aí você pode dizer, Nildo, mas não foi fundo ali. Olha a distância que foi o preço onde você começou a comprar para o fundo. Era melhor ter esperado cair mais. Aí eu te falo, como você teria certeza que o preço iria cair mais ou que a partir dali ele não iria subir? Então, o ideal é fazer um DCA. O que é DCA? Fazer compras parceladas. Se eu te perguntar quais são os dias do mês que você paga suas contas, a conta dos passivos, você vai dizer de cabeça, porque sabe que tem que fazer aquele pagamento todo mês para ter acesso às coisas que você usa. Então, se eu pago ativos, passivos, melhor dizendo, todo mês, por que não terei dinheiro de ativos guardado para começar a comprar ou passar a comprar periodicamente? Então, o RSI ele me ajuda a dizer qual o melhor momento para eu começar esse DCA, que é minhas compras parceladas enquanto o ativo está barato, já que não vou adivinhar o fundo. Nildo, me mostra na prática qual a vantagem que eu tenho sobre isso. Vou mostrar agora. Digamos que nessa vela eu comprei Bitcoin. Então, abaixo dela, que ela fecha embaixo, comprei Bitcoin aqui. Eu geralmente gosto de fazer o seguinte: se tenho 10 mil reais e quero aportar no Bitcoin, eu vou aportar esse dinheiro numa média de dias que ele, em média, passa no ciclo de baixa. Então a gente viu que ele passa em média 340, 330 dias, 350 na média de um ano. Então eu começo a pegar o seguinte: eu pego 10 mil e divido pela quantidade de semanas que tem em um ano, ou pela quantidade de quinzenas que tem em um ano, ou pode ser mensal também. Posso dividir em 12 compras, que são uma para cada mês. Como eu pago meus passivos, também separo o meu dinheiro para comprar os meus ativos no período que o RSI me mostra no período semanal. Então, vamos fazer uma conta mais fácil para um período mensal. Então, se eu fiz minha primeira compra mensal aqui, a gente só dividir. Vou fazer uma conta mais fácil ainda. Em vez de 10 mil, vou colocar 12 mil nesse período. Então, cada mês seria R$ 1.000. Então, nesse mês, coloquei R$ 1.000. Então, eu conto um período de 4 velas à frente. 1, 2, 3, 4. Aqui faço outra compra. Aí você faz, mas como assim? A minha primeira compra está lá em cima. E o que acontece quando eu faço essa compra embaixo? Sabe o que vai acontecer? O meu preço médio, que estava aqui, porque tinha que ser a partir daqui para cima, para eu começar a ganhar valorização. Se cai, meu dinheiro passa a se a desvalorizar juntamente com o ativo. Mas quando eu compro aqui, onde fiz a primeira compra, e faço outra compra aqui, esse meu preço ele já não vai ficar aqui mais. Ele vai ficar no meio do caminho entre as duas compras. Então, dessa forma, eu faço com que o meu valor de entrada ele comece a baixar juntamente com o preço. Ah, Nildo, e se subir? Não tem problema. Eu vou comprando até o momento em que eu vejo que o ativo está barato para mim. Então, eu vou ensinar em outros vídeos como fazer esse cálculo de preço médio. Ele é muito simples. Ele é muito simples. Porque se você sabe que você compra um ativo, compra uma ação, compra uma criptomoeda, você sabe que vai vir uma quantidade daquelas ações
ou daquela cripto que você compra. Então sempre vai ser um valor da quantidade de ativo que você tem e vai se fazer a divisão com um valor em dinheiro aplicado. Então mais para frente eu vou falar mais detalhes sobre gerenciamento, como fazer a separação da carteira para que fique mais fácil. Vamos voltar para o gráfico. Então eu sempre vou fazendo essa compra. Então digamos que minha próxima compra foi aqui, para ficar mais fácil. Então meu preço médio ele vai descendo também. Então próxima compra vou fazendo e meu preço médio ele vai descendo juntamente. Assim é bem melhor porque eu não fico refém de tentar adivinhar se o preço vai começar a subir agora ou não. Porque se eu espero o ativo ele criar um fundo onde eu acredito que ele vai chegar ali, caso ele não chegue, eu fico para trás e perco o bonde. Por quê? Se eu olho e penso, vamos olhar o seguinte como se o gráfico estivesse dessa forma aqui. Olhe para mim. Dessa forma, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, não é? Então, você faz, vou esperar cair mais porque está caindo bastante para eu comprar no fundo. Porém, e se o ativo fizer isso e você ficou para trás e comprar ele mais caro? Então eu não fico refém de tentar adivinhar um fundo, não é? O RSI ele vai justamente me mostrar quais as melhores regiões onde eu comece a fazer essas minhas compras parceladas. E outra coisa muito importante é o seguinte: você viu que eu falei sobre a linha de tendência? Se eu pego esse fundo, que a gente sabe que aqui é um fundo, vou até desenhá-lo para ficar mais fácil. A gente sabe que o preço aqui ele deu um mergulho, subiu novamente. Aqui ele deu um leve mergulho, subiu novamente. E aqui ele deu um mergulho para subir novamente. Se eu alinho, faço uma linha entre esse fundo e esse outro fundo, só para ter uma visão, vou até colocar com a seta para ficar melhor. A gente vê que desse período para cá, a linha está inclinada para baixo, não é isso? Mas se eu pego esses mesmos fundos e olho lá no RSI, veja só que coisa maravilhosa. Sempre há uma maneira de melhorar mais a nossa análise. Lá a gente viu que as linhas apontam para baixo. E aqui já é o contrário, quando eu alinho os fundos. Ele já está apontando para cima. Isso no mercado chamamos de... Deixa eu ampliar mais para a gente ver com mais detalhe. Isso no mercado nós chamamos de divergência. Nildo, o que é divergência? Enquanto os fundos estão ficando mais profundos, no RSI os fundos estão ficando mais altos. Isso é uma maneira do RSI dizer assim: a chance é gigantesca de a partir de agora o preço começar a subir. E foi o que aconteceu aqui. Se a gente olha dessa forma e ver fundo ali no preço, a gente não sabe exatamente a hora que vai subir. Mas a gente já vê que o RSI embaixo ele já tem uma divergência nos fundos. Enquanto os fundos em cima descem, os fundos do RSI vão subindo. E em seguida, olha o que acontece. E não é só para baixa não, para alta também funciona. Para alta é a mesma coisa. Se eu pego esses topo, com esse topo e o topo lá na frente, nós vemos eles apontando para cima. E se eu faço o mesmo para cá para baixo, alinhando o topo, que é o mesmo de lá de cima do gráfico, com esse topo, que é o mesmo do gráfico, e esse topo, nós vemos uma divergência. Enquanto o preço sobe, o RSI diz que essa alta está perdendo força igual à queda. Aqui, os fundos estavam subindo, a queda está perdendo força para uma virada de preço. E aqui a mesma coisa. E em seguida você vê o que aconteceu com o preço do Bitcoin. É o momento que estamos passando agora. Então, o poder do DCA, que é o Dollar Cost Average, que é as compras parceladas, não é? Que são as compras que fazemos. Então, é muito importante usar o poder do DCA, o poder das divergências e das linhas de base. Eu vou fazer um vídeo logo mais
falando mais sobre esses padrões, pois existem vários padrões que podem nos auxiliar para que a gente fique mais confortável sobre a hora de aplicar o dinheiro para o longo tempo. E também vou ensinar os padrões aplicados em tempos gráficos menores. A gente está olhando no semanal, porém vamos passar a olhar também no diário, no 4 horas, e qual a correlação que esses tempos gráficos têm com um tempo gráfico maior. Então, não perde o próximo vídeo, porque o próximo vídeo vai ser a cereja do bolo que vai fazer você entender por que, que a estrutura do mercado funciona dessa forma e por que esse é o setup que eu mais gosto de usar. O RSI, média móvel exponencial, juntamente com o volume. Todas elas aplicadas juntos com esses desenhos gráficos, esses padrões gráficos, a análise fica poderosíssima. Porque futuramente quero trazer vídeos aqui mostrando para vocês como funciona o mercado futuros. Para quem busca fazer dinheiro de curto prazo e médio prazo, optando pela segurança. Pois lá é um mercado de maior risco. Porém, antes de chegarmos lá, nós vamos desvendar ainda mais sobre o que o mercado tenta nos dizer, ok? Se você ficou até aqui, deixa o teu gostei, deixa um comentário embaixo para me dar aquela força para eu continuar fazendo o vídeo, porque não é fácil. Aqui é onde eu gravo os vídeos, tem bastante barulho, por isso eu tenho que esperar um momento específico para fazer esses vídeos, mas eu vou me esforçando até que as coisas melhorem para que eu possa trazer uma qualidade melhor de vídeo para vocês, tá certo? Então, até a próxima.